Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do ACBIG CDL Cast, o nosso programa Café com Personalidade. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, onde trazemos pessoas, empresários de Biguaçu e região para contar suas trajetórias de vida pessoal e profissional. Empresários de sucesso que vêm contar sua história para a gente, para poder compartilhar suas experiências e, quem sabe, fomentar aí com a sua história, promover, né, mais desafios na vida de cada um aí. É verdade. E eu sou Juliana Dias, gestora da ACBIG CDL, e estou muito feliz em estar participando de mais um episódio e hoje na companhia do nosso presidente da ACBIG, Valério Silva. É isso aí, Juliana. Estamos aí para mais um desafio, né? Com mais um empresário, uma empresária aqui que vai contar suas histórias. É um prazer estar com vocês também. E vamos passar aqui uma hora, um momento bacana aqui para compartilhar nossas experiências. Com certeza. E hoje nós estamos recebendo aqui uma mulher empreendedora, mãe, esposa. Ela é uma mulher de fé, determinada, autêntica, inteligentíssima, né? Nós estamos falando dela, Indiamara Foma. Ela é a proprietária da Aquarela, gente. Estamos muito felizes de te receber aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite. Eu já vinha acompanhando os podcasts. Achei uma ideia genial, até por vocês ter convidado pessoas diferentes, porque Biguaçu tem tanto empresário que talvez a gente nem conheça, tem umas histórias inspiradoras. Olha. E acabei conhecendo, assistindo o podcast. Fiquei muito feliz com o convite. Ui, que coisa boa, né, Valéria, receber esse retorno. É isso aí. Eu acho que o podcast é essa finalidade mesmo, essa Exatamente. captação de informação, porque a gente conhece as pessoas, mas por que estão aqui, aonde chegaram, de que forma que chegaram. Então, hoje nós vamos poder ouvir a sua história e compartilhar ela, e as pessoas têm certeza que vão, pelo que a gente já pôde ver aqui, conversar nos bastidores, é uma história bem inspiradora e bem interessante, sim. Sim, e aproveitando, eu conheço a CEBIG, eu acho que desde quando eu vim morar aqui, eu sempre Verdade. trabalhei em empresas que tinham esse contato. Então, vendo a evolução que está sendo nos últimos anos, eu digo que está uma evolução maravilhosa. As coisas que vocês estão fazendo, está inspirando, está sendo bem legal. Justamente envolvendo pessoas diferentes para contar outras histórias, né? Que bom. É isso, eu acho que é bem isso mesmo que a gente, quando foi pensado em fazer, na verdade, o Café com Personalidade, a gente, quando pensou, a gente pensou em trazer ele em formato de café mesmo, levar no auditório, só que a gente entende um pouco da dificuldade, essa dinâmica de, às vezes, as pessoas virem, a gente fazer, às vezes, um café, tu organiza, traz alguém para falar um pouquinho, pô, mas vem, às vezes, 5 pessoas, acaba sendo um pouco constrangedor para o empresário que a gente vai falar a história dele, porque até ele entender que não é porque é a história dele, mas às vezes aquele dia não deu para as pessoas se comprometerem e virem, né? Fica meio chato. Daí a gente, então vamos montar um podcast, vamos trazer para o podcast e contar a história, porque o importante é as pessoas ouvirem a história. E aqui ele se replica mais, a gente tem mais redes para colocar, vai para Instagram, vai para YouTube, vai para Spotify, então se multiplica mais e realmente se torna uma história de inspiração, porque todo mundo é uma inspiração, né? E assim, porque as pessoas às vezes acham que vem tudo fácil. E não é, né, Indiamara? Tu vai contar pra gente. Né? Acreditar muito na gente, né? Tem muita força. Mas vamos lá. Você não é de Biguaçu, certo? Não nasci aqui, minha família não é daqui. Eu vim para cá, eu tinha 19 anos e hoje eu tenho 43, então já faz um bom tempo que eu moro aqui. É, sou do extremo oeste de Santa Catarina, assim, é lá cantinho, lá cantinho. Eu até falo a cidade, mas quase ninguém conhece, é Guarujá do Sul. Nossa, ela tem acho que 5 mil habitantes hoje. Olha só. Mas é para frente de Chapecó, São Miguel do Oeste. Então, eu vim de lá com 19 anos e sempre trabalhei na área administrativa. Primeiro lugar que eu trabalhei, mudei algumas empresas, mas depois eu me estabilizei numa empresa aqui em Biguaçu, que eu fiquei 8 anos, e é onde eu tive maior acesso aqui a CEBIG. E trabalhei sempre nessa área administrativa, mas eu sempre tinha algo assim que eu trabalhava como se a empresa fosse minha. Eu abraçava mesmo, assim. Inclusive, a empresa que eu saí de lá, quando eu vim pra cá, na época eles ainda mandavam aquela carta de recomendação. Eu tenho guardado até hoje, Que legal. uma recordação. Foi meu primeiro emprego lá. E eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa, mas eu nunca sabia exatamente o que eu queria. Aí foi onde eu trabalhei nessa empresa por muito tempo.
acabei gerenciando até ela e fiquei aprendendo várias áreas e pude aprender mais assim sobre como ter a empresa. Você acaba tendo acesso a coisas que o dono faz, como é que é. Eu sempre tive essa vontade, aí eu comecei a fazer faculdade de administração. Quando eu me formei em administração, aí que eu decidi que eu queria abrir alguma coisa, mas ainda não sabia o quê. Só que a área de vendas sempre foi assim, né? Eu digo que quem se mete no comércio não sai mais. É difícil conseguir sair, pode mudar de Só profissão. perde para granito. E aí, eu e meu esposo, na época, queríamos abrir alguma coisa. Ele trabalhava em outro local, ia ficar trabalhando, mas eu queria abrir. E decidimos, então, abrir uma loja de roupa íntima. Mas eu não queria que fosse roupa íntima normal. Uma roupa diferente, roupa de marca, algo diferente em Biguaçu. Aí nós iniciamos a loja Nefertiti. Até hoje muita gente ainda fala de mim por ser da loja Nefertiti. Lá perto, lá no Jardim Europa, uma loja bem pequenininha. Até os representantes vinham lá e pensavam, poxa, mas vender marca aqui. Eu imaginei, eu sabia o que eu queria e era ali que eu queria. E muitos representantes até acho que duvidavam, assim, mas como que ela vai vender aqui? Uma coisa assim, não tinha nada a ver muito com o lugar, né? Porque é um Sim. produto mais caro. Mas lá eu fiquei, a loja durou, lá eu fiquei 5 anos. E lá foi onde, assim, eu mais conheci gente de Iguaçu, porque era eu comigo mesmo. Eu ligava para as pessoas, anotava o que as pessoas gostavam, mandava mensagem, e ali eu fui construindo um público e as pessoas começaram a dar valor numa roupa íntima mais de qualidade. E aí, passou 5 anos que eu tava lá naquele lugar, a gente foi assaltado. Aí, uma noite, alguém assaltou e acabou limpando a loja, assim. De manhã eu fiquei sabendo porque uma cliente passou na frente e me ligou. Eu disse, Mara, tu já viu a tua loja e tal? Nem tava dormindo ainda, que ela saiu bem cedo, acho que ela trabalhava bem cedo. E aí eu fui assaltada. E naquela época eu já tinha o Enzo já tinha 3 anos. E aí, assim, nunca tinha passado por isso. Acho que quando alguém invade, assim, as suas coisas, nunca tinha passado. Vazio, né? Aí a gente começou a ver câmera e você vê mesmo o que foi, como foi. E aí, assim, deu um baque. Aí a gente tinha seguro, graças a Deus, até porque é coisas de maior valor, né? A gente tinha seguro. E na época eu não tinha carro, a gente só tinha um carro. Meu esposo viajava muito, andava a pé direto. E aí o meu esposo falou: onde, Mara, que tu acha de a gente pegar o dinheiro do seguro, comprar um carro pra ti e deu. Mas lá no fundinho, não parecia que tinha que ter mais alguma coisa, não podia encerrar ali. Aí, nesse tempo, assim, a loja assaltada, eu não sabia meio o que fazer. Também não sei se eu ia procurar outra sala, por isso que eu falo eu falo muito de Deus, porque é sempre Deus. Aí a Rosana, que era na época a proprietária da papelaria Aquarela, ela tinha uma sala do lado da papelaria. E ela morava ali no Jardim Europa. Então ela soube de tudo, tal, passou ali um dia, foi falar comigo e pediu se eu não queria alugar a sala do lado dela. Aí eu achei assim, nossa, vai ser um valor muito caro, na praça, tal. Aí fomos conversar com ela, o valor era que a gente podia pagar, o lugar era legal. Aí começou o sonho tudo de novo. Aí fomos lá pro lado da papelaria Aquarela, que tem uma sala ali do lado até Sim. hoje. Ali montamos, começamos tudo de novo com o dinheiro do seguro e tal. E ali eu fiquei mais 5 anos. Aí ali eu consegui contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Daí ali eu já tinha uma pessoa para trabalhar comigo, daí eu conseguia ter mais uma flexibilidade, alguém que ficava ali no lugar, que eu podia sair, porque daí tinha o Enzo pequeno e tal. E aí ficamos mais 5 anos ali. Passou, não sei, mais ou menos 5 anos que passou. Nesse tempo, eu estava do lado da papelaria Aquarela. E claro, a gente acompanha a mesma proprietária, né? A Rosana era a proprietária da sala, eu pagava aluguel para ela, acompanhava a papelaria. Nunca me imaginei numa papelaria. Nunca. Não sou a fã de papelaria, aquela que é filha de dono de papelaria, ou aquela que sempre quis ter todos os materiais. Eu já teria, eu já seria um problema se eu fosse dona de papelaria. Fui. Aí um dia a Rosana pediu se podia marcar uma reunião pra gente conversar, mas tinha que ser lá na casa dela. Aí meu esposo estava viajando, liguei pra ele pôde vir. Até eu pensei, nossa, será que a Rosana vai querer falar? Será que ela precisa da sala? Será que ela vai me oferecer a sala ali que ela vai sair? Eu já imaginei a loja maior ali. E ela ofereceu a papelaria se a gente queria comprar. Isso foi em 2019. Olha só. Na hora eu falei pra ela, não, Rosana, não quero. Não gosto de papelaria.
Aí nem pedi valor, não pedi nada, eu só falei assim pra ela. Aí ela falou, Jamara, pensa bem, é um negócio, a papelaria é bem conhecida, fala com o Carlos e tal. Aí eu, falando com meu esposo, ele viu um negócio ali. Porque é uma empresa que já existe, é um outro segmento, porque a gente já tinha empresa de guindaste, já tinha a loja, e como era do lado, imaginamos que a gente ia conseguir fazer tudo junto. Aham. Mas foi muito rápido, em 30 dias a gente comprou papelaria, a Rosana entregou tudo, e em junho de 2019 a gente abriu a papelaria. Eu conhecia, assim, a caneta Bic, o sapatinho, e começamos a papelaria. Uma moça que trabalhava com a Rosana há bastante tempo, ela ficou comigo. Então ela me ajudou muito, porque ela tinha conhecimento. Eu digo que ela tinha um conhecimento ali, eu tinha a coragem, gente, Aí e fecha. foi. Em 2019, ficamos com as duas lojas, eu do lado ali e tal. Só que daí em 2020 veio a pandemia. Pá. Aí foi bem uma coisa louca, porque ninguém nunca viu, não imaginava, a gente achava que todo mundo ia morrer. Aí foi bem complicada a situação, foi bem difícil, assim, a Imagino. situação. Até porque tu não ficou fechado também, tu não sabia depois como é que tu ia Mas eu voltar, acho as que, mas aulas eu acho que a gente pararam. aprendeu com isso, né? Eu acho que a pandemia ensinou muita coisa, né? Principalmente as empresas, a gente dar valores a algumas coisas, criar estratégia, fazer tudo isso. Mas eu acho que quando houve aquele assalto lá, que a gente acha que está no fim do poço, né? Que parece que é terra arrasada e a gente não consegue levantar. E aí você percebe que veio com mais força ainda, né? Porque o que a gente ouve das histórias também, a gente tem empresa tem uma história similar, mas você vem com cada vez vem mais força. Você daí abriu uma no lugar melhor, a mesma loja, talvez até mais preparada, mais adequada, Só mais espaçosa. Aí quer dizer, dentro da força de trabalho surgiu as oportunidades, mas as oportunidades surgem por quê? Porque eu acho que a gente se coloca à frente dela, né? Pelo que eu estou percebendo, você se coloca na frente da oportunidade, né? E a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, então não tinha ferramenta, né? Hoje, se a gente passar por uma pandemia, a gente já tem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar e fazer isso. Então, acho que o desafio foi maior ainda. E você hoje está com as 3 lojas ainda? não. Aí, quando teve a pandemia, foi um baque por não saber o que fazer. Até porque era assim, todo mundo vai morrer e fecha tudo e ninguém se nada. Então, num primeiro momento, a gente fechou, baixou as portas e as meninas foram cada um para suas casas e a gente só garantiu que elas não iam ser demitidas, porque daí começou as notícias que as empresas estão demitindo todo mundo. Não, a gente garantiu que não ia ser demitido. E esperamos ali, acho que foi uma semana, assim, baixar um pouco. E claro, né? Muita informação, muita coisa. Se encontraram. Aí nesse tempo a gente decidiu que ia fechar a Nefertiti. Aí a Nefertiti nós fechamos. Porque era uma coisa que eu não conseguia ver naquele momento. Talvez hoje eu viria, né? Mas naquele momento eu não conseguia ver ela continuar com todas as lojas fechadas. E aí nós decidimos fechar a Nefertiti, só tinha uma pessoa que trabalhava lá, a gente conversou com essa pessoa, tudo certo. Aí fechamos. Eu lembro que, porque antes, que depois a gente vai chegar nesse assunto de eu me conhecer, eu achava que isso era um defeito meu. Mas hoje eu vejo que é uma qualidade. E eu tô bem curiosa com isso. Porque eu vou de cabeça. Vou. Mas quando deu, deu. Tipo, eu vou, sou resiliente. Enquanto tem aquela coisinha dentro de mim ali que tem uma coisa maior dentro de ti, eu vou. Eu vou, eu tento, eu vou, volto e tal. Mas quando deu, deu. E o meu esposo é igual. A gente é muito parecido. Que bom. Então a gente um coopera com o outro, assim, nas ideias, e aí a loja nós decidimos baixar. Eu baixei a porta, eu falei que eu não voltava mais lá. Eu desliguei as luzes, baixei a porta e não voltei mais lá. Fiquei pagando aluguel ali ainda, até tirar as coisas e tal. Não voltei mais na loja. E aí a aquarela passou uma semana, acho que foi mais ou menos uma semana naquela angústia. Só que aí eu fiquei com o celular na minha casa, né, da papelaria, e as pessoas começaram a pedir, porque os filhos estavam em casa, porque elas precisavam fazer alguma coisa. Ô, Índio, tu não consegue ir lá só entregar tal coisa? Ô, Índio, tu não consegue ir lá só fazer tal coisa? Comecei a ver que as pessoas estavam em casa, mas elas precisavam. Aí eu fui sozinha, as meninas em casa, eu não podia colocar ninguém em risco.
Sim. Aí o Carlos fazia, ele fazia por telefone em casa e eu fui sozinha na papelaria. Aquela coisa, né? Não pode encostar nisso, não pode ter fio. Sim. Aí as pessoas vinham buscar na porta. Eu resolvia no WhatsApp e ia buscar na porta. Passou uns dias, não dei mais conta, sozinha, na porta. Aí veio outra menina me ajudar, aí ela atendia e eu entregava. Mas era muito interessante a gente entregar. Hoje a gente fala assim, né? Mas na época Mas é. a gente entregava. E isso abriu um leque para nós de entrega que nós não tínhamos antes. Porque as pessoas costumavam ir ali. Abriu um leque muito grande que nós lançamos até um site agora, Olha que legal. em função da pandemia. Se talvez não tivesse tido a pandemia, ou talvez na pandemia a gente tivesse, não vai mais ter aula, as pessoas vão ficar em casa e ninguém mais vai vir na papelaria e fechado as portas. É. Porque que diante do desafio, você começou a olhar para eu tenho que achar uma saída, eu tenho que gerar uma oportunidade, Se né? reinventou, né? E aí a primeira oportunidade que teve, opa, aqui, a primeira necessidade, porque né, a primeira a gente diga que atender o cliente é resolver o problema dele, né? A gente tem empresa para resolver o problema do cliente. E você resolveu o problema do cliente. Primeiro tu foi prestativo, né? Tu Foi sentiu a necessidade do teu cliente. Tu não te isolou para aquilo ali. Não vou porque eu posso. Não, tu acreditou e tu foi ali, tu atendeu a necessidade dele, tu acreditou e tu te reinventou. Sim, e mais ainda, porque aí quando voltou, mais ou menos uns 15 dias que eles abriram com restrição, a gente voltou com a restrição de horário, de tal. Só que o que aconteceu? Abriu muito home office. Muito home office. Aí a Aquarela já vendia muito para a empresa. Ali mesmo começamos a vender muito. Né? Porque entregava nas casas, em tudo quanto é lugar, né? Coisas que precisam para uma empresa, para colocar arquivo, para colocar porta-lápis, porta-caneta, um quadro. As crianças precisam quadro, as crianças precisam de um quadro para escrever em casa, porque as aulas eram online. Só que nós já tínhamos uma preparação, mas ali foi maior. Então eu digo que foi uma coisa muito rápida, a gente pensou muito rápido. Vamos fazer, vamos fazer. E a gente começou, claro, antes eu comprava uma quantidade, tive que comprar uma quantidade maior. Já começamos a entrar em contato com o fornecedor e a gente começou a ver o lado bom e só seguiu. Só seguiu. E essas coisas até hoje. A gente atende muita empresa e tem entrega que antes tinha, mas hoje não. Nós temos entrega mesmo. Olha que legal. porque de uma dificuldade gerou um grande negócio. Sim. E às vezes a gente está acomodado, e aí vem aquela. Eu gravo muito a frase do Silvio Santos, né? Essa frase, cresça com crise. E o meu pai sempre conta que a gente reclamava porque tinha marolinha não sei do que apareceu, né? Dificuldade não sei da onde. Ah, porque a crise não sei do que. Meu filho, desde que eu me lembro, desde a época do meu avô, eu me lembro de crise. E sempre a gente saía uma alternativa. Sempre sobrava leite, os porcos morriam por causa da peste, ou porque, né, era do interior. Bom, tu sabe que do interior como é que Sim, funciona. sim. Então ele sempre tinha uma saída. E a gente às vezes se coloca nisso. Só que a gente também, aí eu acho que a gente percebe que você e o seu esposo têm, como é que se diz assim, eu vou dizer, de coração aberto, né? Porque as pessoas, elas focam numa coisa e trabalham. Você não, eu sei aonde eu quero chegar. Para mim poder chegar, não quer dizer que você entre através da loja. O que você não gostava, hoje eu tenho certeza absoluta que você é a sua paixão de levantar de manhã e ir para a loja de vender material escolar, material para empresa, não é verdade? Você não tem mais aquela necessidade de ir para a lojinha do lado vender aquilo. É por isso. É que antes eu via uma lojinha e eu via só eu. Uhum. Aí, assim, se eu não estivesse lá, ela não rodava. Então, eu me sentia a melhor funcionária da minha empresa. Isso me incomodava, mas eu estava ali no processo para aumentar a loja. A papelaria, ela anda sem mim ali. Até porque hoje eu não fico ali direto. Tem uma gerente, tem pessoas que trabalham ali, a loja toda informatizada, eu tenho acesso a tudo, mas ela não era assim quando nós iniciamos. A pessoa abre, a pessoa fecha, eu não cumpro horário. Porque se eu ficar lá cumprindo horário no atendimento, no operacional, ela não vai crescer. Não tem como. Eu preciso ter um tempo para mim participar de feira, para ter conhecimento, para buscar novidades. Saber o que é novo, né? Isso. Então, assim, hoje a papelaria, ela me proporciona isso. O trabalho é muito maior que uma loja. Porque a loja é coleção, você compra a coleção e vende a coleção. A papelaria, não. Nós temos mais de 10 mil itens. E precisa repor. E precisa ver preço. E aí você também chegou
você também chegou num patamar que o mercado exige que você se atualize, que você vá atrás de produto novo. Porque, né, se você entregar, a folha A4 é o carro-chefe, mas eu tenho cliente que várias gramaturas, vários tamanhos, vários formatos, o que está acontecendo, é tinta, é isso, é aquilo. Então, Sim, o que faz a pessoa. Eu, por exemplo, é que eu sempre me vi, desde que eu moro em Biguaçu, eu tento fazer tudo em Biguaçu, tudo em Biguaçu, tudo. E quem vai ver o vídeo vai ver que eu faço mesmo. Eu compro em Biguaçu, na loja tá lá, centro, não sei onde, tá, mas não, eu vou comprar em Biguaçu, porque eu gosto de Biguaçu. A não ser coisas que eu não encontre mesmo. Então eu tentava não, né? Agora já deu certo, mas a gente tenta até hoje. Poxa, a pessoa chega pra mim e fala assim: ah, lá na loja tal tem, que eu sei que não é de Biguaçu. Não, então tem que ter. Porque a pessoa vai ter que ir lá na loja para comprar. Então, isso que a gente aumentou o nosso mix para as pessoas irem comprar na Aquarela. Para poder atender todo o público. Para tentar atender todo mundo. Claro, tem coisas assim muito específicas e tal, mas no geral, nós temos uma gama muito diferenciada de produtos e muita de cliente que fala, chega ali, vocês não têm? E a gente analisa, não, mas essa é uma coisa legal pra gente ter. A gente não tem ainda. Exato. Daí começa a pesquisar. Mas ainda no começo, que eu não conhecia nada. Ô, Indy, mas assim, tu é formada em administração, tu pulou da parte de né, roupa íntima para papelaria, que já foi uma mudança absurda. Mas isso foi só da tua base de faculdade ou tu começou a pensar maior também, em implementar gestão, alguma coisa para hoje a tua loja está toda informatizada e está tudo redondinho? Porque tu não pegou ela assim, como tu falou. Aí mas aí tu já tinha esses insights ou tu realmente foi te preparar para ela chegar no ponto que ela tá hoje? Eu sempre fui muito organizada. Eu preciso ver o total de tudo. E como nós temos, a gente chegou a ter 4 empresas. Hoje a gente só tem 2. Então, eu sempre fiz a parte administrativa de todas porque eu amo, é minha paixão, assim. E tem muito dono de empresa que não gosta dessa parte. Isso. Eu conheço várias pessoas. E por muito tempo eu me cobrei. Porque como eu deveria estar lá na frente, eu devia estar fazendo vídeo, eu devia estar fazendo alguma coisa. Que tem muitos donos de empresa que fazem isso e alguém faz a burocracia que a gente fala. Eu sempre amei a burocracia. Então, depois que eu me conheci mesmo, que eu vi que eu sou boa nisso, então vou fazer isso, porque alguém tem que fazer isso. E alguém faz o que gosta lá na frente. Então, eu vim com uma. Porque a vida toda eu trabalhei na área administrativa, então, por eu ser organizada, a área administrativa, eu sempre gostei. E na Nefertiti, eu já tinha um sistema, eu tinha um estoque, porque de ver relatório, ver o que vendeu. Porque era eu comigo mesmo. Então, assim, eu sabia que vende tal coisa, eu sabia que vendia tal coisa. Ali foi mais ou menos mais tranquilo. Mas a papelaria, quando nós começamos na papelaria, ela tinha um sistema, ela tinha cupom fiscal, só que ela não tinha um controle que tem hoje. Por quê? Os proprietários ficavam lá direto, eles abriam e fechavam. Então, eles ficavam ali, porque se você está ali no dia a dia, você não tem noção de tudo, mas você tem noção, isso vende mais, isso vende menos, tal. Só que aí eu vi que começou a me incomodar, porque eu precisava saber, vamos supor assim, esse produto precisa repor, mas acabou o copo, tem que repor o copo. Deu ir lá e repôs o copo. Isso aqui acabou, tem que repor. Deu ir lá e repôs. Sistema bombeiro, né? Isso, Pagando incêndio. foi. Eu acho que 10, eu vou colocar mais 10, é bem assim. Quando é muito item, aquilo começa a gerar uma. Aí eu vi que não, precisava informatizar. Justamente por isso, acho que é a minha necessidade de ver. E eu não digo controlar tudo, eu não sou uma pessoa controladora. Eu sou Imagina com tudo na ponta do lápis, tudo no... Eu querer fazer tudo. Sim, Sim, Eu exato. preciso ter noção do negócio, mas eu passo, eu ensino, total, sou muito aberta às pessoas que trabalham. Mas acho que isso é bacana do administrador, porque muitas das vezes ele sobrecarrega, ele não fica, ele fica no operacional e sai do estratégico. Porque o que às vezes você faz hoje, fica pensando, buscando alternativa de produtos novos, se você está embutido no operacional, você não faz. Você não consegue buscar essa alternativa, você não conseguia perceber certos detalhes,
porque um crescimento, ou você está numa feira, numa roda de empresários, surge uma novidade, você coloca e implanta na empresa, então, ou um produto novo que aqui não tem. Mas eu queria voltar só um pouquinho para te fazer uma pergunta. Por que que você tem essa percepção que às vezes as pessoas, é uma percepção ou é o empresário de Biguaçu que às vezes não se valoriza? Porque muito tempo aqui em Biguaçu, a gente percebe que essa valorização de nós comprarmos em Biguaçu e valorizar Biguaçu não existe. As pessoas saem daqui para ir para fora e as grandes empresas estão aqui, e às vezes as pessoas saem para fora. Eu ouvi uma palavra essa semana passada numa reunião que tive aqui na CIBIG, a pessoa disse de fora, disse para os biguaçuenses: vocês têm que aprender a gostar da cidade de vocês, a valorizar a cidade de vocês. Eu ouço das pessoas de fora, eu não ouço o pessoal de Biguaçu falar isso. E eu reclamo. Eu acompanho muito a cidade de Antônio Carlos, Uhum. tenho familiares lá. E agora não tanto, mas quando começou a época de fazer live, foi na pandemia, que a gente também lançou a primeira live de papelaria, foi assim o maior sucesso. Ai, que legal. Quando lança isso é nítido, assim. Lança uma live, um comércio de Antônio Carlos, tem várias lojas e tal. As lojas não fazem live no mesmo dia. E se uma faz, todas estão assistindo. Não interessa que está comprando, mas elas estão assistindo. Biguaçu, não acontece isso. Então, eu não sei explicar por quê. Também não sei, mas eu percebo que muitas pessoas não dão valor para o comércio daqui. Só que, por outro lado, os próprios comerciantes também não dão valor para o comércio dele. Porque, comparado com os lugares que eu falei, por exemplo, falo Antônio Carlos porque eu convivo muito, eu tenho família lá. O comércio, a fachada das lojas, as ruas, assim, é você passear e ver. E Biguaçu, não sei. Não é você olhar o outro do mesmo ramo, ao invés de olhar como concorrente, usar parceiro de negócio? Com certeza. Porque o que que eu costumo falar, né? Se você vai num shopping, por que que você vai no shopping? Pela facilidade de ter diversas lojas e tal, e assim por diante. Se você vem em Biguaçu e tem várias lojas do mesmo segmento, você se torna referência. Eu vou ser bom no A, eu vou ser bom no C, o outro no D, e assim vai funcionando o processo. Mas as pessoas, eu não estou dizendo todas porque já evoluiu bastante, a gente que, né, que acompanha, Sim, não, com é, certeza. mas é uma percepção, né, essa valorização. A gente aqui na CIBIG tinha a campanha Biguaçu Vale a Pena, compre em Biguaçu, fomente o comércio local, e agora me surpreendeu você dizendo também que você teve a mesma percepção com relação a isso, está comparando a cidade. E eu acho que é da cultura da cidade. Eu acho que está mudando. Como, né, tá vindo pessoas de fora, as empresas e tal, acho que já está mudando bastante, sabe? A CIBIG também está ajudando para isso. Está É, ajudando bastante. tanto que mudou, a gente, como o Valério falou da campanha, a gente acabou não fazendo mais, porque na última campanha de quase 400 associados, 23 empresas aderiram. Ou seja, a gente, não só pelo custo da campanha, porque a Cibix dela, quando ela lança a campanha, em nenhum momento o objetivo é obter lucro, é ela empatar. Pelo menos não tirar do caixa, porque a gente já sabe que para manter toda a estrutura que se tem, funcionário precisa da mensalidade, então a gente tenta fazer toda a campanha e toda ação que a gente tenta fazer não é em nenhum momento obter lucro, né, Não tem presidente? E necessidade de sim ter que a lucro. gente empate, ó, a gente não vai Você ganhar tem- nada, mas se não tirar nada, melhor. Mas também se precisar tirar, a gente acaba tirando um pouco para tentar trazer para o empresário o de volta, né, de alguma forma. Mas quando foram 23 empresas, foi assim, disse, não, aí Mas, não dá, porque Indiana e se Juliana, torna caro, né? né, eu tô na CIBIG desde 2001. Acompanhei vários processos, já fui presidente, sempre. Eu posso dizer que nesse momento que a gente está vivendo, né, a CIBIG com os diretores, com a diretoria do CDL, junto com o Jonathan, que foi uma surpresa positiva que eu tive. Quando foi para ser presidente de novo, eu assim, pô, mas as pessoas não podem olhar para a gente como se a gente tivesse uma panela. Eu ouvi isso e brinco muito, pô, parece uma panelinha que está lá. Aí eu digo, olha que legal, se é uma panelinha, vamos fazer uma panela grande. Vem todo mundo. Porque nossas empresas, vou dizer que ela não precisa da CIBIG, ela não precisa realmente da CIBIG, ela tem a Enfla, tem CDL de Florianópolis, tem N entidades para poder. Só que
Aí aqui nós brigamos pelas nossas coisas internas, a gente luta pelas nossas coisas internas. Valorizar o comércio local, fazer a campanha que é o exemplo que nós estamos dizendo, olha só quanto que é comprar um carro para poder sortear nas nossas empresas. Nós podemos fazer isso junto, valorizar junto, ações juntas, cobrança, segurança que nem nós temos agora, que você falou que foi assaltada. Quanta coisa está colocada. Tivemos uma reunião um tempo atrás, a polícia colocou à disposição de colocar câmera no centro para poder facilitar e a gente participar, contribuir com um pouco menos. Só que as pessoas têm que nos enxergar como empresários e não como concorrentes. Ó, foi uma empresa aqui do lado agora, que inclusive já foi do meu tio, abriu do lado da marmoraria. Ah, porque como é que tu te comporta o concorrente que está ali? Muito pelo contrário. As pessoas já saem daqui, se eu não conseguir atender, ele já vai aqui do lado. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu atendimento, cada um tem a sua conquista e vai mostrar. Finança. Tem 70 mil habitantes. 75, quase 80 mil. Se eu conseguir Atender todo mundo. É, com certeza. E tem gostos e gostos, Sim. tem como atender todo mundo e nem todo mundo ficar feliz indo na aquarela. Às vezes o produto que eu vendo, o estilo, ela vai preferir em outro. E como a gente tem clientes assim, eles vêm lá, compram tal coisa aqui, tal coisa lá, tem clientes que só compram com a gente sempre tenta fazer o melhor. E eu tento sempre fazer em Biguaçu, sempre. Eu dou muito valor. Eu acho que A gente também sente muito, né, que a gente, eu vejo, falando até pelo lado da CIBIG, do CDL, hoje a gente está tentando quebrar isso, hum, hoje o fato de estar aqui, esse podcast, vocês conversando, conhecendo, porque nós tentamos de diversas formas, e hoje, hoje está o Valério aqui, amanhã está outro diretor, essa conversa, esse papo, cada um expondo, você está se expondo de algumas maneiras, colocando, contando a sua história, falando isso, mas por quê? Primeiro, para mostrar para as pessoas de que tem uma história por trás da aquarela que não foi apagada, que foi a Rosana e foi coisa que não foi apagada, que foi levando, mas agora tem a sua história. Cada um se doou em cada momento, porque viver situações, tá aí, você aproveitou de uma situação que era a pandemia, que não nunca na história recente a gente passou por isso, né? Você conseguiu achar como se diz, fosse um repórter, achar um furo de reportagem e crescer em cima disso, né? Então, crises foram as melhores ideias. É, você- bem isso. então assim, eu também, a gente tem isso. E hoje, a CIBIG CDL é isso. Nós estamos hoje, eu tenho certeza que quando você sair daqui, que as pessoas forem ouvir como você falou bem da CIBIG, as pessoas vão começar a olhar a CIBIG e o CDL diferente. Mas não quer dizer que os outros presidentes, ou que quem teve lá atrás, fez de propósito, era panela. Não, é que cada um vive um momento, cada um tem uma história diferente a contar e a ser, né? Então, é isso. Mas eu tenho uma curiosidade, por que Biguaçu? Por que lá de Guarujá do Oeste, Eu sou. Guarujá do Sul? Mas é lá no Oeste, é lá no... Por que a Biguaçu? Vontade de sair lá da minha cidade. Eu amava morar lá. Eu trabalhava numa malharia, amava. Eu queria ser arquiteta. Olha só. E tinha faculdade em São Miguel do Oeste, que eu pensava em fazer. Eu amava lá, amava a cidade. Nunca vislumbrei algo mais longe. Mas, naquela época, os meus pais se separaram. E a minha mãe tem 3 irmãs que moram aqui. Naquela época eu já tinha 3 irmãs, agora tem mais 2 irmãos e a mãe dela. Então, quando ela se separou do meu pai, veio ela, eu e meu irmão morar aqui em função disso. Porque a Está família próximo dela da é muito família. próxima. E ela tem uma referência. Isso. Depois de 3 anos, ela e meu pai voltaram. Aí voltou ela e meu irmão. Mas voltar. Ah, ela tá pra lá? Esse ano passado ela voltou. Eles voltaram. Mas aí o coração também bateu mais forte, né? Envolveu família pra te ficar aqui também, né? Não? Na época eu era noiva Ó, do meu então. primeiro casamento. Aí eu fiquei. E eu trabalhava numa empresa que eu amava também. E aí também, né? Conheci outro mundo, outras coisas, eu não Sim, me imaginava mais lá. sim, E aí eu sim. fiquei. É, Foi perto por da isso. capital também, tinha a Mas sempre flexibilidade. foi do Iguaçu. Sempre. Sim.
Sempre É. morei Que aqui. bom. E engraçado tu falar de Biguaçu, porque as pessoas, eu trabalho aqui na associação já há algum tempo, e quando eu comecei a trabalhar aqui, as pessoas tinham muito isso de cidade dormitória, Biguaçu. Sim. Pra mim, cidade dormitória sempre foi Florianópolis, gente, porque eu vivo em Biguaçu, eu compro em Biguaçu, eu faço tudo em Biguaçu também. Eu só levo as coisas pra Florianópolis, mas eu compro tudo aqui. Em 88, quando o pai montou a empresa em Biguaçu, tu vai montar lá no meio do mato? Hoje nós estamos quase sendo expulsos dali porque nós já estamos no meio da cidade. É. Então é o crescimento, né? Mas você falou, nós temos uma coisa em comum que você acabou de falar. Eu tenho um Enzo também na minha vida que é uma personalidade iluminada, é uma personalidade fortíssima. E a família, como hoje aqui trabalha juntos, filho estudando, como é que tá isso? Sim, então, eu tive um primeiro casamento de 7 anos, mas não tive filhos, separei. E hoje estou casada com o Carlos faz 15 anos. A gente morou junto 12. Depois de 12 anos, a gente oficializou. O sonho da minha vida era ter uma festa de casamento. Ai, que legal. Em 2002, a gente fez a festa e eu digo que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Não sei de onde eu tirei esse sonho, mas eu tinha um sonho. E a gente se dá muito bem. Então, acho que contribuiu, né? Uhum. E aí temos o Enzo, de 11 anos, que eu digo que ele é iluminado. Tenho um menino de 11 anos também. O Enzo é quase de uma idade só, 2000. Ele é iluminado. E o Carlos tem o João, de 20. Que quando eu conheci o Carlos, ele tinha 5, 6 anos. Então, assim, convivemos todos. Sim. Mas o João mora com a mãe dele, mas também em Biguaçu. E aí, eu e o Carlos e o Enzo moramos nós. Em Biguaçu. Que legal. E trabalhar junto, dividir às vezes essas ideias, o como lidar às vezes com as ideias diferentes, como é que é viver, como é que é isso para vocês? Teve uma época que foi antes da minha, digo, da minha virada de chave, que deu mais problemas, mas eu digo que é mais por causa de mim do que dele, depois que eu Certo. vi isso, né? Mas hoje, perfeito, nós dividimos as funções. Eu sou administrativa, ele é comercial. Então, o que ele decidir está decidido e o que eu decidir está decidido. Trocamos ideias, vende tal coisa, vamos fazer isso, apareceu aquela oportunidade, vamos comprar, porque a gente também tem imóveis que a gente investe. Então, assim, apareceu, a gente sempre conversa, mas parte de administrativo, papelada, dinheiro comigo, e a parte comercial é ele. A empresa de guindaste, ele trabalha mais de 30 anos com isso. Então, assim, ele que vende, ele pega tudo, é ele. Agora, nota fiscal, cobrar cliente, pagamento, aí é comigo. Então, entramos nesse acordo faz um bom tempo e tem funcionado. Claro, nem tudo são um mar de rosas, né? Sim. Às vezes acontece. Mas uma coisa que a gente não fez mais que a gente fazia era resolver as coisas em casa. A gente resolve no escritório, tiver que fazer uma reunião, alguma coisa, a gente conversa e funciona super bem. Eu estou 16 anos também, 17 nessa função de trabalhar junto. Se a minha esposa trabalha no administrativo e eu mais comercial e coisa. E é um desafio. No começo, realmente, até Sim. você equilibrar, dá conflito, quer dizer, dá divergência de opinião, mas não dá conflito, né? Dá divergência porque eu e o Carlos, a gente é oposto. Eu sou 350, ele é mais tranquilo. Só que daí a tranquilidade dele me ajuda, que também não é tudo assim. Não é tudo. Lá é o contrário. Tem que ter o ponto de equilíbrio, né, pra dar certo. Eu sou muito organizada. O Carlos não é. Então é onde dá Não, daí esses é problemas. setor. Mas hoje em dia não. Hoje em dia nós entramos num acordo já faz muito tempo, assim, não tem. Tem algumas outras coisas que ele fez uma negociação com o cliente que eu não achei legal, mas também não posso me meter, coisas assim. Que às vezes até falo, mas não que gera transtornos. E na papelaria é a mesma coisa. A papelaria é mais assim, eu sou mais 100% na papelaria. Mas ele participa das reuniões que a gente tem semanais com a gerente, ideias, porque o Carlos é muito marketing, né? Ideias, às vezes está um cliente, uma empresa, algo assim que precisa viajar, tal, aí ele auxilia. Mas se eu fosse perguntar para você qual é o diferencial hoje, tanto da guindastre quanto da papelaria, o que você podia ser pontual? Dizer assim, eu conheço o mercado e o que eu tenho de diferencial? O que você podia dizer assim para deixar. Eu sei mais responder da papelaria, mas da Guindalto, o que eu vejo é que ela não, ela tem vamos supor assim, um produto muito específico, né? Então, assim, ela não vende só o produto.
Ela vende a necessidade, ela vende o atendimento, ela vende o pós-venda, porque não é simplesmente ela vende uma máquina e esqueceu do cliente. Sim, tem toda a Vende a estrutura. máquina, aí ela tem toda uma estrutura de pós-venda, aí tem a pessoa que vai até o cliente, ele não precisa trazer, porque às vezes estragou, tem que levar na oficina tal. Não, a pessoa vai até o cliente. Então a gente sempre se preocupa no final, sempre se preocupa com o cliente no final. Então, eu vejo isso um grande diferencial da Guidal. E como é uma coisa muito técnica, o meu esposo tem muito conhecimento. Então, assim, ele sabe direcionar, ele não vende por vender. Ele sabe a necessidade do cliente. E nem Já sempre é tem o a dinheiro. expertise, né? Porque já tem experiência, já E não passou é por. só o dinheiro. Sim. É a realização, é a satisfação. É bem amplo, assim, né? E da, e da papelaria? Da papelaria, assim, ó, o que a gente preza, o que a gente ama é atender pessoas, é o atendimento, é o se preocupar. E o pessoal elogia Isso é o mais muito, o importante. pessoal elogia muito o nosso preço, mas não trabalho só com preço, não recebo cliente pelo preço. O pessoal elogia, principalmente em voltas altas, o pessoal, os clientes gostam. Diz que a gente tem um preço legal, em função também da gente comprar direto dos fornecedores, né? A gente não compra de atacado, compra direto, então o direto dá um preço legal. Sim. Mas assim, é o atendimento, é o se preocupar, não, eu posso fazer, não, eu levo, eu busco, porque às vezes assim, ó, a gente vende o que todo mundo vende. Sim. Nós não temos ainda, né? Meu sonho ainda é ter um produto nosso, mas nós não temos. Então, hoje é isso. É o atendimento, é o carisma, é o se preocupar. É a pessoa ligar, não, já tá pronto, eu entrego ali no carro, a gente tem estacionamento na frente, a mãe deixa a criança, às vezes está dormindo, entra. É isso. É o atendimento personalizado, né? É o entender o meu É, cliente e fazer o melhor para ele, né? É tirar a dor do cliente, né? Ele vai ali com. Tem uma dificuldade, tem uma dor, como a gente costuma dizer, e É. você soluciona aquela dor. sim. Seja com estacionamento, seja. Ah, é uma simples folha de A4 e uma caneta, mas como eu entrego essa caneta? Por que que eu entrego, né? É. Exatamente. Você precisa daquele papel. É. Naquele momento. E sentir a necessidade dele, né? Tipo, não vai me. Tipo, tem gente que fica, eu não vou sair daqui. Cara, é teu cliente, vai sair dali. Tu vai lá e entrega pra ele que não tem problema, tu Não. pode fazer isso por ele, Show. né? E isso é o que faz a diferença. Ele não vai olhar preço, mesmo que seja o mais caro, ele não vai olhar nada. Ele vai olhar que ele foi bem atendido e ele vai voltar. Mas nós somos assim, né? E a credibilidade, assim, que a gente tem. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muita credibilidade, assim. Eu não vou te falar uma coisa que não é. Eu não vou te falar. Então, eu não vou te vender um produto sabendo que ele não vai conseguir. É bom. Eu não consigo. A gente deixou de vender alguma marca em função disso. Então, para mim, não dá. Tu vai comprar, porque vai funcionar. Então, assim, muita gente às vezes fala, mas se a Indiamara colocou, vai ser bom. É. Já começa a ter referência. Tem É. referência. E isso eu uso muito isso aqui, sabe, Diamara, com as meninas também, porque a gente trabalha, tipo, com várias soluções. Uma delas, plano de saúde. Então, é delicado. E eu digo para elas, nunca falem o que não é. Se não sabe, ninguém precisa saber tudo de pronto. Vai falar, olha, vai te atender em Diamara, realmente tu me deixou na dúvida nessa pergunta. Eu vou buscar a informação 100% e te retorno. É melhor tu ser honesto, não adianta tu só colocar pessoas. Eu fui fazer uma visita agora há alguns dias em uma prospecção e ele começou a falar: tá, mas eu posso me associar, porque foi uma indicação. Eu posso me associar, mas eu posso cancelar minha associação a qualquer tempo? Eu disse sim, tu pode, não tem fidelidade nenhuma, mas eu gostaria de que antes de tu fazer qualquer tipo de cancelamento, que tu fosse nos visitar, que tu fosse entender o nosso espaço, ver o que a gente faz, e eu não quero te associar agora. Eu disse pra ele, não vou te associar agora, porque ele vai viajar, inclusive agora tem que chamar ele para vir aqui nos visitar. Eu quero que tu primeiro viaje, depois tu vá lá, tu vai entender o que a gente faz e ver se realmente faz sentido para ti. Porque o objetivo não é só ter associado por ter, é ter associado que participe, que vai fazer a soma, que vai fazer o crescimento da associação e do município junto, sabe? Acho que isso é muito importante. E quando ele vai na tua loja, no teu estabelecimento, ele tem certeza de que ele vai ter isso, né? Eu vou comprar essa caneta, porque eu sei que essa caneta ela vai funcionar do início ao fim, porque ali eu sei que é um lugar que me passa confiança. Sim, e nós também só trabalhamos com fornecedores que nos dão essa garantia e garantia de troca. Olha que legal. O cliente teve um defeito, alguma coisa, não é esperar 30 dias, como é que ele vai para a escola? Uma vez eu falei para um representante, eu falei, tá bom, deu um problema na mochila, você vai trocar? Óbvio que você vai trocar. Mas eu quero agora? A filha da cliente está sem mochila? Ela vai para a escola como? Eu quero agora? Então assim, ele já não deu autonomia que a gente pode trocar.
Então, assim, a gente só trabalha também com esses fornecedores. Aí, então, tem fornecedores e fornecedores. Quem nos dá esse respaldo, quem nos auxilia, a gente trabalha. E quem não, não tem como. É. Infelizmente, não tem como. Então, vira uma referência. Como eu já vejo papelarias como referência, a gente fez uma mentoria com uma papelaria no Espírito Santo. Olha que A legal. gente ficou 3 dias lá, eu e o Carlos, para fazer uma mentoria com eles e ver várias coisas. Então, como a gente tem como referência, alguém tem aquarela como referência também. Não, porque se a aquarela vende, então é porque é bom. Se essa marca vende em tal lugar, é porque é bom. Não só de papelaria, mas a Mas é gente tem difícil. coisas. Sim. Eu sempre costumo dizer que é fácil você chegar no topo, né? Mas se manter no topo é o É desafio mais todo dia, difícil. né? Custa muito caro muitas das vezes. Por quê? É, nós também ali tivemos que trocar uma bancada de um cliente, a arquiteta errou um detalhe no projeto e tem que fazer. Só cliente, vamos dividir. Eu posso ir até aqui, mas vamos resolver o problema, porque o cliente é o que menos tem culpa do processo. Eu sempre me coloco no lugar. Eu sempre a Sempre, mesma coisa. sempre. Só que, claro, a gente sabe que tem os oportunistas, a gente sabe, mas é quando você se coloca no lugar do cliente, fica mais fácil de resolver, fica mais fácil você sentir. Só que às vezes o cliente não entende porque ele olha você como uma instituição, né? Como uma empresa. Ah, pode fazer isso. Não tem uma estrutura de uma multinacional que trocar uma peça, um negócio é fácil. A gente sente na pele o que que é trocar uma mochila, uma coisa que a gente sabe quanto que custa aquilo, né? Então, o desafio é grande. E quando a gente se propõe a ter o cliente em primeiro lugar, custa caro. Custa caro, mas o sucesso é mais garantido. Com certeza. Oi, Indiamara, mas eu tô bem curiosa, assim, que eu queria saber qual foi a virada de chave. Ele não contou ainda, ela falou por 2 vezes, não contou ainda. Fiquei agoniada, quero saber o que. Acho que isso vale, assim, para todas as pessoas. Indiferente se ela tem comércio, se ela é dona de casa, se ela não trabalha, a pessoa se autoconhecer. Isso vale para sempre. E eu digo que eu devia ter feito isso antes, mas talvez não era o momento, não estava tão Não tinha madura maturidade. antes. Mas eu tive um episódio na minha casa de um estresse assim, muito grande. Estresse de trabalho, da loja, que um dia os meus nervos assim subiram aqui, daí eu vi que eu estava no limite. E aí o Carlos falou, Giovana, precisa procurar ajuda. E aí eu fui numa psicóloga, que eu amo ela de paixão. Não vou falar o nome dela aqui, mas eu amo ela é de Iguaçu. E ela mudou a minha vida. E aí começamos terapia normal. Convidei ela pra vir aqui, então. Então, vamos lá. Ela é maravilhosa. Nossa, é aqui pertinho. E aí comecei o processo de terapia. Só que assim, eu achava que eu era certa. Eu ia na terapia, ela falava umas coisas pra mim, eu falei, não pode, pode. Até que um dia, eu vou até contar a cena, porque assim, eu nunca esqueci. Cheguei na sessão de terapia, eu indo lá na terapia e ela me falando um monte de coisa, e eu ainda achando que eu era certa, que eu queria as coisas certas, que eu queria isso, porque eu queria aquilo, que... Ali sentou, eu sentei, ela sentou lá, eu sentei na poltrona, e ela ficou me olhando, me esperando, e ela me olhava. Aí eu comecei a me mexer, eu falei, nossa, tem uma... E ela não falava nada, daqui a pouco eu olhei pra ela assim, eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Aí ela olhou pra mim, eu nunca esqueci disso, isso pra mim foi assim, ó. Ela assim, Jamara, tá vendo como você é? Você sempre precisa de um movimento, não tá acontecendo nada, é pra te ficar parada, mas tu precisa de um movimento. A ansiedade quer engolir a gente vivo. A minha ansiedade ali era maior do que tudo, e ela me fez perceber o quanto eu era uma pessoa ansiosa. Que hoje eu percebi que não tem problema em ser ansioso, em ser controlador, em ser organizado. Só que o meu grau era demais. Então eu queria ser e queria que todo mundo ao meu redor fosse. Então, isso em tudo, no trabalho, nessa época eu já tinha comprado aquarela, então eu tinha a Nefertiti, a aquarela, o outro negócio, o Enzo Pequeno. Que é abraçar o mundo, né? Queria abraçar o mundo e ser assim, ó, a super mãe, a super esposa, a super empresária, a super, a super, a super. E aí, ali começou. No dia que ela fez isso, eu meio que baixei a cabeça, tipo assim, escuta o que ela tá falando, porque ela tá certa, que até então, pra mim, ela não tava certa. E aí eu comecei a fazer, eu fiz 1 ano de terapia com ela. Daí, nesse tempo, começou a aparecer outras coisas. Porque daí, quando você se envolve em uma coisa, começou a fazer outras coisas. Aí eu fui fazer um seminário de inteligência emocional em Balneário Camboriú. Foram 3 dias. Ali você se doa ou você não vai.
Então, ali já deu umas viradas de chave em coisas pequenas. É a tua mente. Você controla a sua mente e muda as coisas. E aí foi lá que eu conheci o Dale Carnegie. Aí esse treinamento que o Valério disse que já Já fez, fiz também. é um treinamento de 6 meses. Eu fiz o Dale Carnegie Você fez em Florianópolis? em Florianópolis. Ali no Ele te centro de Florianópolis. desafia e eu, como eu sempre falei, ou eu vou e faço ou eu não vou. Então eu fui e fiz e vi que assim, é certo ser assim. Eu me comprometi a fazer, eu vou fazer. E aí foi onde eu me comprometi a várias coisas na minha vida. Eu emagreci 13 quilos, Olha só. que na função de tudo isso, eu era mais fortinha, daí eu me sentia feia, daí a mulher tem um monte de coisa, né? Se sente feia, se sente isso, se sente aquilo. Aí foi onde eu emagreci 13 quilos e eu comecei a ver outro lado das coisas, assim, que nem tudo é como tu quer e tu depende de pessoas, ou tu não vai crescer. Tudo que começa a ver qualidades nas pessoas, né? Do jeito delas, Do mas. jeito delas, cada um tem as suas. Sim. E aí, por 6 meses, eu fiz esse treinamento, que ele é muito top, ele é muito punk. É pra mudar mesmo. Evitar preocupações e começar a viver. Isso. Aí eu li todos os livros. E daí depois eu fui convidada para ser assistente graduada. Aí eu participei do treinamento de outra turma. Então eu fiquei um ano e pouco nesse treinamento. Porque daí eu participei do lado de trás, né? Os bastidores pro treinamento. E aí que me apresentaram o curso Enneagrama de Personalidade. Aí, assim, eu acho que todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer. Que é os tipos de pessoas. Que cada um tem um tipo. Todo mundo tem defeito e tem qualidade. Mas todo mundo tem um tipo. E nem sempre os seus defeitos... Por exemplo, os seus defeitos podem ser ruins para mim. Mas a qualidade para você. Só que... Qualidade para outra pessoa. Isso. Depois desse treinamento, nossa, eu digo que eu fiquei leve. Claro, né? Não é aquela coisa de deixar levar. Sim. Mas são coisas assim, um exemplo bem um exemplo, hoje deu maior chuva, eu vim aqui de carro, não consegui estacionar, eu voltei. Se eu lá na minha vida passada, eu já, meu Deus, que chuvarada, não consegui. Sabe aquela coisa que tu vai plantando no teu cérebro reclamando, umas coisas que não depende de você, é um controle extra? Não, tudo bem, tá chovendo, vou ver outra forma de ir. Então, nisso, assim, já fui baixando e tinha 8 anos. Tem 5 anos que eu fiz esses treinamentos. E depois disso, eu sempre busquei conhecimento disso. E Mas é que assim, ó, é que quando nós somos novos, a gente tem uma força que nos move, que não tem cerca que nos segure, né? Vai nos peitos e vamos embora. E quando você começa a chegar lá no final, eu também tive uma grata surpresa de que eu precisava ansiedade, ficar 3 dias sem dormir, por exemplo, era um problema. Aí um cliente também, não, vou para minha terapeuta. Assim, mano, tu vai para terapeuta? Aí eu com ansiedade, aquela coisa, amigo, não, meu, eu vou lá em tal lugar, vai lá também. Aí conheci uma pessoa também que ajudou. Aí, não foi ela que me ajudou. Fui eu que me gerei, dei Se permitiu, oportunidade de me permitir melhorar naquilo. Porque o que eu via de problema, o que eu via de dificuldade, imagina se nós fosse conversar, que nós ia conversar hoje à tarde aqui, quantas conversas eu já estava, a cabeça já tinha ensaiado essa conversa umas 500 vezes. Fui me preocupar, ou fui me preparar, ou fui me organizar um pouquinho antes e tal, mas a gente senta aqui tranquilo, transparente, claro, mas antes não, você falou da chuva? Nossa, quantas chuvas já tinha dado, quantas ruas já tinha alagado, esvaziado e enchido na minha cabeça, e quando acaba era uma água que não custou nada pra gente atravessar. sim, só que daí quando você não se conhece, você escuta o que os outros falam. Sim, E se exatamente. eu convivia e convivo, né, até hoje, sempre, né, tem vários tipos de pessoas. Se você convive com uma pessoa que não é tão organizada quanto eu sou a criticada. Uhum. Não, mas por que você é tão certinha? Não, mas por que chegar no horário? Não, mas não precisa. Aí tu começa a ver, mas eu achei. Aí tu é chata, Eu tinha tu um problema, é ranzinza, tu é. É eu isso. tenho um problema com não. Eu, para mim dizer não, nossa senhora, eu ia em Itapema e voltava para Biguaçu para dizer uma palavra não, ainda quando não dizia, me dizia sim para não dizer não e me quebrava todo, como se diz, para poder resolver depois o não, que era só dizer um não, estava resolvendo meu Mas problema, eu ainda não tem. conseguia. Eu trabalho muito isso, nossa, dificuldade enorme. Agora te libera de vários cios lá na frente. Então, E em eu, dúvida, diga não agora.
Porque depois você vai ter que dizer sim, 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 sim. É verdade. Mas quando tu se autoconhece e vê que você diz o não e o banco não, porque o problema é dizer o não e ficar se cobrando. Sim. E quando a gente tem uma personalidade um pouco mais forte, que a gente toma posicionamento, que a gente toma frente, que a gente tem mais essa parte de liderança, a gente é muito rotulado. Eu trabalho aqui há bastante tempo e o Valério, na gestão passada, o Valério junto com essa diretoria, eles me tiraram completamente da minha zona de conforto, tipo, porque até então eu fazia parte administrativa e financeira, dava um suporte ali para a parte executiva, né? As reuniões, tá, organizava muito tranquilamente. Só que era sempre eu fazia aquela coisa, pô, tem que colocar mais alguém, tem que fazer, tem que mudar, tem que botar alguém pra... Mas na minha cabeça era uma cabeça que não precisava daquilo ali. Pra que eu vou colocar mais alguém? Pra que eu vou colocar mais pessoas pra trabalhar? Daí, tipo, até eu ensinar, até o negócio acontecer, até tudo, sabe? Difícil. Mas teve uma coisa Aí, que engraçada com ela, que aconteceu que quando ela foi para a executiva, quando você muda de função, que você ou pega um cargo de liderança que você é cobrado ou vai cobrar de alguém, as pessoas vão te olhar diferente. Então, ela começou, não dá, porque não sei o quê, porque eu acho que eu não vou conseguir, acho que não vai ser assim. Chegou um dia nessa mesma mesa aqui, sentei com ela e disse assim, ó, se tu sentar perto de mim e dizer mais uma vez que tu não vai conseguir, eu mesmo vou te tirar e vou botar outra pessoa, porque eu confio em ti, tu não confias em ti mesmo. Aí pronto, aí eu acho que dali ela começou, peraí, eu vou buscar, se eu não souber, eu vou buscar alternativa, mas eu não posso dizer que eu não consigo. Mas por isso que sempre você tem que ter essas pessoas. Vamos supor, quase tô falando o nome da moça. A psicóloga, ela acredita em mim. Sim. Ela viu que eu tinha diferença. A que deu o curso do Dale Carnegie, ela batia o chão, ela pulava na sala, sabe? Que no começo tu ficava até assim, mas depois eu vi, ela fez isso pra te mexer e é aquilo. Então, quando você recebe essas pessoas e você aceita, que nem o caso da Juliana, pô, ela aceitou, ela viu que eu tinha potencial, só que ela não estava vendo isso. Aí alguém de fora falou e você absorveu, ótimo, porque tem muitas pessoas que a gente vê hoje que tem um potencial enorme, a gente fala e às vezes a pessoa até acha ruim e tal, e porque tem gente que não quer ser ajudado, não quer crescer mesmo. E aí, e às vezes eu digo que muito a gente traz, né? Muita coisa a gente traz. Exato. São traumas. E assim, eu trago algumas coisas assim, tipo, de família, tipo, que tu não sabe porque tu é desorganizada, porque tua irmã que é organizada, porque tu é isso, porque tu é o burro e o teu irmão que é inteligente. Então, essas coisas a gente traz. E quando as pessoas falam ou falavam, o Valério, eu digo que foram dois episódios que aconteceram. Um foi esse dia, eu e o Valério, que eu fiquei, o Valério tá de sacanagem comigo. Na minha cabeça, o mudar era o quê? É porque ele não confia em mim, ele não me quer, aquele que tá querendo arrumar um jeito de me dizer assim, sai porque eu não quero mais. a tua crença. Né? De não acreditar que eu podia. É encurralar e não... E o outro foi quando o Jonathan chegou pra mim e falou assim, ó, Ju, tu já faz. Tu não tem noção, mas tu já faz. Aí eu disse, sabe do que? Vou ligar o botão do pi e vou seguir. Vai ser o que vai ser. Cara, foi outra, assim, eu me vejo diferente, as pessoas me enxergam diferente e dizem, meu Deus, Ju, Mas que é que você se diferença. permitiu. Você tem que se permitir, porque as crenças, elas estão com a gente. E eu imitava muitas coisas dos meus pais, que eu até criticava e imitava. Uhum. Então, foi na terapia, foi nesses treinamentos que eu tive que... Alguém vai ter que cortar. Então, a minha geração bloqueou. A partir de mim não vai acontecer isso. O Enzo não vai ter o que eu tive. Meu Enzo vai ser igual a eu. Eu sou igual ao meu pai. Eu e o meu pai, nós somos iguais. A minha família, muitas das vezes, diz assim, ó, o pai tá aqui, o meu pai é o meu vô. Mas tu pode mudar se tu não quiser que teu Posso Enzo mudar, seja. mas a gente tem isso. Se a É. gente for pegar, hoje eu paro e penso, o meu pai é o meu vô, eu sou o meu pai, tanto é que eu, quando fui fazer o treinamento do Carlos, a pessoa perguntaram, o que que tu estás fazendo aqui? Eu preciso saber como conversar e lidar com meu pai, porque essa era a minha dificuldade. Nós trabalhávamos juntos, vivíamos juntos, ele não é que ele batia, ele cobrava ou falava, eu já vinha retrucando e saindo. Peraí, primeiro que eu tinha uma hierarquia a ser seguida, duas hierarquias. A primeira era pai, era patrão, e eu não respeitava nenhuma. Então, uma outra coisa que me ajudou muito há 19 anos atrás foi que eu aprendi a ser filho depois que eu fui pai. Entendeu? Então, por quê? Porque eu comecei a entender o porquê do não, o porquê do sim, o porquê que tinha aquela cobrança, porque eu faço isso hoje. E hoje o meu filho vem, às vezes, e eu me pergunto, me cobro, porque
Meu filho vem na mesma cobrança que eu fazia. Eu digo, nah, tô pagando aqui o que eu fiz com o pai. E comecei já a ter que estudar ou ver formas de conseguir, Tem entendeu? as coisas boas, né? Sim, As coisas boas que vêm. Mas o que foi de ruim tem que ter o bloqueio. E o bloqueio é nas terapias. Os bloqueios que eu tive foi nas terapias. E é onde, viu, tudo bem. Até aqui tá tudo bem. A partir de agora sou eu. E aí é onde que eu comecei a me ver, eu me ver como uma profissional, como alguém que, puxa, eu sou disciplinada, eu sou isso. Isso é uma qualidade, não é um defeito de alguém que fala porque essa pessoa não é disciplinada. É que antes eu ficava escutando. Mas eu ainda tenho dificuldade de me enxergar assim. tá lembrado que a gente falou que ia passar rapidinho? Passou rapidinho. Né? Mas passa bem rápido. E aí, quando chega no fim, ai, meu Deus. E eu ainda tenho essa dificuldade de me enxergar assim. Às vezes, quando as pessoas mesmo falam, às vezes, quando vem um elogio, alguma coisa, né? Aí depois fala, eu fico. E assim, para concluir, é importante a gente realmente fazer, a gente realmente ir para o lugar da gente e deixar principalmente para o empresário que ele quer desenvolver a empresa dele, ele precisa sair Da da caixa. frente. Ele tem que deixar as pessoas também fazerem e acreditar que cada um tem um processo. Se eu vou dar a volta lá por trás, mas se eu te entregar o resultado que está pedindo, tá tudo certo? Se em algum momento tu conseguir encurtar esse caminho e mostrar para a pessoa que ela vai conseguir fazer num caminho mais curto o mesmo processo e ela se enquadrar com aquilo ali, tá tudo bem? Só que às vezes a pessoa faz um processo diferente, é igual quando a gente aprende, quando a gente é dona de casa e aprende a varrer, tem que pegar a vassoura assim, mas por que eu não posso pegar a vassoura de uma forma diferente se eu varrer a casa o resultado não é o mesmo? Não é? Então, esse é o processo. E as empresas, os patrões, os donos, né, os proprietários, às vezes precisam entender que às vezes ele é a pedra que não deixa a empresa dele crescer, porque ele não aprende a dar frente para o negócio desenvolver, né? E quando tu falou desde o início da tua trajetória, isso é muito importante. A tua organização, a tua dedicação, mas tu sempre fosse muito aberta a enxergar que aquilo ali tem potencial para crescer e tu deixar as pessoas trabalharem. Isso é muito importante. Cada um vai fazer o que gosta. Não colocar naquela função, você vai fazer isso. Exato. Pode, Exato. mas ela se dá melhor em outra coisa. Porque Exatamente. descobrir o dom, a habilidade de cada um, né? Eu acredito muito em dom e habilidade, e é descobrir isso. E às vezes a pessoa vai descobrir mais tarde, ou vai descobrir mais cedo, ou vai dentro de uma oportunidade, que nem você falou, dentro de uma situação, acabar descobrindo que dá para fazer isso, novos fatos, que ninguém descobriu a roda, Ou perde, né? né? Funcionários Então, excelentes porque botam no lugar errado. Que exatamente. acontece, às vezes acontece. Tipo, às vezes a pessoa é ótima no que ela tá fazendo, mas tu, por ela ser ótima naquilo ali, tu acha que a tua necessidade em outra demanda, ela vai ser ótima naquilo também, e não é? E acaba perdendo. Aí tu perde as duas pontas. Tem pessoas maravilhosas que trabalham com a gente, assim, trabalha há bastante tempo, outras já saíram, mas eu digo que Deus, ele sempre manda pessoas iluminadas. Até porque eu preciso que sejam pessoas iluminadas. Ai, que bom. Aqui na Civic também, graças a Deus, a gente Mas tem é uma que a equipe gente é a muito boa. luz e o sal da terra. Sim, Então, somos. é, que não adianta, não adianta vir pessoas iluminadas e a gente ser treva. Então, Fica, né? aí Não. acaba não ficando, exatamente, acaba não ficando. Então, não adianta. Então, eu acho que o ambiente tem que estar favorável para isso. Sim, A sim. gente É tem que gerar, a gente tem que É. gerar. Às vezes acaba, né? A gente sabe que é igual família, conviver, tem vezes em quando tem os desencontros, a gente tem que chamar, conversar, Sim, não é alinhar. tudo flores, né? Com certeza. Ah, Mas a gente conversa, a gente alinha e eu falo, pra falar, fala pra mim. A gente tem reuniões, funciona super bem nesse tempo que a gente tá, pessoas muito, muito bem. Graças a Deus aqui também, meu Deus, a gente tem uma equipe muito boa aqui Poxa, hoje, graças graças a a Deus. Deus. Não posso Diretoria reclamar também. de tudo, assim, sabe? De gerações diferentes, mas é assim, hoje também eu não tenho mais o problema do não. Se eu tiver que conversar e falar, a gente vai conversar. E a mesma coisa eu falo para elas, me falem. Fala, porque às vezes, né? Às vezes eu penso, eu enxergo de uma forma, tu enxerga de outra, a gente precisa às vezes enxergar fora da caixa. E isso é o importante, porque é isso que desenvolve tanto uma equipe como uma empresa é dessa forma. Eu acho que é ser transparente, né? A gente entende, a gente tem hierarquia, hoje a gente tem uma diretoria que cobra.
e que a gente tem que fazer algumas entregas só que a gente também tem que falar, não quer Metas dizer que a nós gente tem estabelecemos, que nós fizemos planejamento, é, nós não estamos fazendo um podcast aqui porque o Valério inventou dentro da moda, não. não, tá, A gente está indo às instituições, a gente está pesquisando, a gente está analisando, a gente quer permitir que nós, empresários, eu sempre falo uma frase seguinte, eu me permito de que a CIBIC e o CDL é um local, é uma entidade que eu possa brigar por aquilo que eu acho correto, né, perante a sociedade, sem me envolver não, mas eu digo ser um político, ser um líder. Então aqui a gente consegue buscar para nossas empresas alternativas, treinamento, palestras, N situações, facilitar de repente no mercado, ter uma referência. Hoje se você dizer assim, pô, Valério, nós não temos, eu preciso de uma solução para alguma coisa. Se nós não tiver, nós temos alternativas. Nós temos entidades a nível nacional, enfim, fomos aqui na CIF, por exemplo, o pessoal foi para a China, foi para fora para poder buscar opções para trazer para a gente. Por que não? Entendeu? Então, acho que hoje o aglomerado, e às vezes o mais gostoso que eu falo, às vezes assim, às vezes até do próprio segmento, sabe? Isso cresce muito. Eu falo que no meu segmento do Espírito Santo, que tinha mármore e granito, só foi crescer a partir do momento que todo mundo se enxergou no mesmo barco, não em cada um em um barco diferente, querendo se guerrear. Cada um tem a sua estratégia comercial, cada um tem o seu produto a ser vendido, mas pô, a facilidade que eu tenho hoje, por que eu não posso facilitar para ele? É claro que tem os, os segredos de como. Aí você cresce, entendeu? E a associação faz isso, a gente aprende também muito, sabe? Eu aprendi muito aqui. Eu digo que eu fiz uma pós-graduação dentro da associação, participando com vários empresários, escutando o Jonathan, David, ou agora Otávio, Dona Sandra, que tem uma expertise, né? Porque tem uma experiência de vida bacana, e fora os outros diretores, assim por diante. Então, nos permite isso. Então, fico feliz na sua iniciação, na sua fala, em falar bem da instituição, porque você não está falando bem do Valério, nem da Juliana, você falando uma de história. você mesmo, está falando, né, são aí praticamente 36 anos de história, 37 que tem a CIBIG, então acho que é importante. O CDL também, que é uma instituição fortíssima, né? A CIBIG talvez dentro de Biguaçu é muito conhecida, e o CDL já mais aberto, mas hoje as pessoas que estão aqui dentro dessa diretoria, é, são muito permeáveis, sabe? Elas deixam uma coisa levar, deixam a coisa fluir. Se é o Valério hoje aqui, o outro amanhã, então tem. Simplesmente porque vocês estão fazendo algo diferente e vocês estão trazendo pessoas diferentes. Que bom, eu vou fico feliz em. Tempo ficou as mesmas pessoas, não desmerecendo de maneira alguma. Mas agora vocês acabam trazendo pessoas diferentes, então alguém que se identifica com essa pessoa começa a aproximar também. Mas eu ainda acho que não são as pessoas que estão aqui, são as pessoas de fora, que nem nós estamos conversando o tempo todo, que não se permitem vir aqui conhecer. Talvez a gente tenha errado e não está com a porta aberta adequadamente. Talvez a gente não se deixe enxergar diferente, talvez essa enxergar diferente seja agora. Mas eu sempre falo, as pessoas podem, têm e devem procurar e devem vir, entendeu? Então, por quê? Porque não, assim, ó, tem tanta movimentação que se pode fazer junto, tem tanto crescimento, tem tanto treinamento que você fez, treinamento que a gente pode fazer, então tem muita coisa, sabe? Sim, E tem comércio em Biguaçu? São pessoas anônimas, assim, sim. e tem comércio em Biguaçu? E eu vejo também assim, né? É um processo. Hoje é uma diretoria diferente, é uma diretoria bem diferente, mudou bastante, mudou muito os rostos, assim como fala. Então tinha assim muito paradigmas e que a gente teve que foi quebrado isso nessa gestão, mas isso eu já digo que começou da gestão passada, porque as próprias pessoas que participavam na gestão passada, elas mesmas saíram e disseram, não, a gente tem que dar vaga para novas cadeiras, e elas mesmas construíram a essa diretoria junto com o Valério, mas construíram e convidaram para que essas pessoas fizessem partes. Então, eu achei muito bacana e vieram muitas pessoas diferentes, sabe? Eu acho que das antigas gestões mesmo, ficou de mais de uma gestão, ficou só o Valério e a dona Sandra. E no mais o Jonathan, que era da gestão passada, que era diretor e hoje é presidente, então assim, que vieram do núcleo jovem e tal. Se diz. Pode ser É, regional.
E vocês estão aparecendo mais também. O dia que eles foram lá na Aquarela tirar foto, eu falei, tirar foto? Que a gente vai tirar foto, a gente tá tirando Para foto. aniversário do município. Mas, poxa, alguém lembrou que tem aquarela no Iguaçu, porque querendo ou não, a CIBIG, ela é como se fosse o centro. Sim. Então, se a gente vê vocês no comércio, vê vocês na rua, vê fazendo alguma coisa, nossa, tá legal. Eu até comentei com ela aquele dia, vocês ficam mandando todo mês o que acontece no mês. Eu acho o máximo aquilo. É. Tem coisas que às vezes a gente nem acompanhou. Uhum. Nossa, que legal você veio fazendo isso. Até os cursos que tem agora aqui, as palestras, são bem diferentes. Porque antes parecia que era um nível tão. Não sei. Uhum. Mas é porque aí a gente aí começa a encontrar o time. É. E sem explicar, mas Sim. tá diferente. E não tô falando porque eu estou aqui, tô falando que eu já venho Sim. acompanhando Mas você tá aqui porque você tá diferente. também. Eu acho que é Fico isso. E feliz, é acho que esse é o isso. propósito mesmo, sabe? Eu acho que o nosso propósito, quanto entidade, né, presidente, é estar sempre de porta aberta para o empresário de Biguaçu e região, e realmente é esse, é impulsionar Biguaçu, fazer o município desenvolver, crescer, fazer com que as pessoas acreditem mais em Biguaçu, o próprio comerciante de Biguaçu, como a gente falou aqui, então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, acho que dentro do nosso planejamento estratégico tem muito isso, sabe? Que a CIBIC CDL possa ser a porta de entrada para o empresário local, é isso que a gente quer, então o nosso objetivo é esse, nosso planejamento estratégico é esse, e a gente vem realmente trazendo isso, que a CIBIC CDL seja a representatividade para o empresário, que a gente possa realmente ser o braço forte dele e dizer, não, aqui embora a gente tenha que ter toda essa aproximação, e a gente tem uma aproximação muito grande com o executivo, com o legislativo, mas em algum momento pode ser que nós, a CIBIC CDL, quanto associação e CDL, a gente vai precisar se posicionar contra. Não quer dizer que nós somos inimigos, mas nós vamos se posicionar de acordo com o que é importante para o nosso empresário, sabe? E isso às vezes acaba sendo truncado, e a gente precisa que as pessoas entendam isso. A gente está aqui representando 400 empresários. Então, a gente tem que enxergar o que o empresário enxerga. E nem sempre vai ser de comum acordo com todos. 400 associados? A gente hoje tem quase 400 Mas associados. assim, ó, Tem muito mais empresas e a gente vem numa crescente, mas até ontem a gente teve reunião de diretoria, a gente fez uma apresentação e nós ficamos realmente um ano todo passado ali praticamente planejando. E a gente não tinha comercial na rua, então para teres uma ideia, no ano passado todo, entre o que entrou e o que saiu, nós ficamos com -1. Aí eu fiz o levantamento para a diretoria ontem, desse primeiro trimestre, do que entrou e do que saiu, a gente hoje tem 18 positivos. Então, já é a demonstração de que realmente a gente está mostrando uma cara diferente. A gente está mostrando que a CIBIC CDL pode fazer diferença e faz a diferença para o empresário. E isso é bem importante. E a partir do momento que, assim, eu sempre tenho na minha cabeça de que a gente não representa 400, a gente representa aquilo que é certo. Seja aquele que é associado, aquele que não é, a gente vai se posicionar. Eu, particularmente, eu costumo dizer que quem está em cima do muro está perdido. Então, ou se posiciona ou não se posiciona, né? Se me perguntarem do que eu tenho que fazer aquilo, eu vou responder, seja para um diretor, seja para a entidade, seja o posicionamento que a gente tomou. A gente pode errar? Pode, claro, posicionamento que pode errar. Tivemos aí, por esses meses agora, um posicionamento que a gente foi difícil de tomar decisão, porque são parcerias, são coisas que está aqui, poder executivo, legislativo e tal, são pessoas que estão lá dentro que a gente tem um maior carinho, um maior respeito, que tá lá, mas nós temos que posicionar porque é no nosso lado, é no nosso bolso, é do nosso direito. Nós não somos obrigados a concordar, assim como eles também não são obrigados a concordar com aquilo, mas a gente também entende por que eles têm que fazer. E depois de que tudo explicado, depois que tudo esclarecido, fica mais fácil tu aceitar. Fica mais fácil você abrir e botar, às vezes, de goela abaixo, ficar quieto. Mas peraí, para que nós estamos na associação? Por que não tem um diálogo? Por que o associado está aqui? Por que nós não temos que conversar? Temos, vamos. Nós temos aí pleitos externos que são contorno da Anel Viário, participando de várias reuniões. Estamos aí com a pauta da 407. Temos aí a terceira ponte. Temos que fazer acessos aos bairros que foi com o contorno viário foram prejudicados. Nós temos hoje aí projetos para trazer centro de
de tecnologia para cá, com valores inclusive oferecidos para a gente. Estamos aguardando as parcerias para poder lançar corretamente, campanhas que a gente tem, palestras que são fomentadas, que a gente já tem recurso para poder fomentar a palestra, sair num custo mais barato que a gente fez hoje. Temos a expertise que a gente fez a palestra do Giovanni, para a gente foi um desafio enorme, saiu conforme a gente imaginava. Teve algumas experiências que internamente a gente trocou e na outras não vai acontecer. O pessoal não apareceu, mas para a gente ficou. Por quê? Porque está estruturada, tem pessoas por trás hoje, que o Valério não precisa estar lá, não é o presidente Valério nem o Jonathan, é uma diretoria. Qualquer um dos diretores que se apresentar e estiver em qualquer lugar, ele vai representar a entidade. Por quê? Porque todos nós estamos na mesma página. Tem uma foto que nós tiramos da diretoria que representa exatamente o grupo. Todo mundo igual, todo mundo na mesma página. Então, assim, é isso. Eu espero que não estou aqui porque eu quero. A gente optou em tem mais experiência, conhecimento com os outros presidentes. A gente está tentando criar novas lideranças para que as cadeiras possam vir, manter o patamar, manter a coisa. Daqui a pouco o Valério vai, veio para cá novamente na CIBIG. Outros vão chegar que têm oportunidade, tem vários líderes nesse grupo que tenho certeza que vai dar outra cara e melhorar mais ainda, porque tem mais, como é que se diz, a gente já está há muito tempo, então às vezes se limita a algumas coisas. Tem gente que vai entrar e vai voar mais ainda. Eu vejo dessa forma, sabe? Fico muito contente hoje de ouvir você estar falando isso. Essa é um posicionamento que a gente sabe assim, opa, a gente pode ajustar o curso, mas não precisa mudar a rota. Entendeu? Então acho que esse tá melhorando e estamos no caminho, entendeu? Fico feliz em Que estar bom. e ouvir você também hoje à tarde É. aqui, né? Então, Diamara, eu vou te entregar um mimo da CIBIG CDL. Dizer que foi muito bom, eu não tinha dúvida de que a gente iria aprender muito, de que seria uma troca muito bacana. Todo mundo chega aqui nervoso e por fim a gente fica tão à vontade que a gente até esquece que tem câmera filmando a gente, Tem que encerrar. né? E eu vou pedir para ti, né, agora agradecer, se quiseres agradecer alguém, se quiseres deixar uma mensagem para o empresário, fica bem à vontade, né, que é o momento de realmente a gente se despedir, mas a gente vai marcar outro, porque eu já percebi que tem outros viés aí que a Tem gente uns pode conhecimentos conversar, mais técnicos aí. que vai ser muito bom, Ficar bem feliz. né? Então, Eu quero agradecer muito vocês, muito a CIBIG pelo convite e falar novamente que esse trabalho que vocês estão fazendo está abrangendo muita gente. muito bom. Quero agradecer as pessoas que trabalham comigo, as meninas da Aquarela, as pessoas da Guindalto, o meu esposo, que está sempre a gente se apoia, o Enzo, que com certeza vai assistir esse podcast, que ele estava que legal. ansioso. E agradecer a Deus, agradecer, assim, porque Ele me ilumina sempre. Tudo é Deus. É você acreditar e se dedicar. E, assim, quem quer, faz. Então, se você quer fazer alguma coisa, faz. Porque não adianta arrumar desculpa que é a estrada, que é o imposto, que é não sei o quê. Porque isso nunca vai mudar. Sempre vai ter alguma coisa. Então, quando você faz, acontece. Dá o passo, Deus dá o chão. É verdade. E faz com que tenha. Não espere algo, quando eu tiver aquela mesa, quando. Não. Começa agora que as coisas vão acontecendo. É sempre Deus. Ele ilumina, abençoa. Quem é do bem, vê coisas boas. E eu agradeço muito as pessoas que estão comigo, as pessoas que trabalham com a gente. E eu digo que são pessoas iluminadas. A gente aprende e a gente ensina muito. E amo inspirar pessoas. Que bom. Amo, tenho uma paixão. Tenho certeza que você inspirou nessa tarde muitas pessoas. É verdade, com certeza. Aí você vai ter uma repercussão. Eu digo que a gente atrai o que a gente é. Com certeza. Né? Eu sou o que eu sou mesmo. É verdade. Então é isso, né, presidente? Vamos encerrar mais um. E para quem nos acompanhou até aqui, né, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Nós temos lá então Instagram, Facebook, nós temos também o YouTube, Spotify, né, Isabelle? Que agora a gente tá chique, a gente tá com o Spotify, dá para ouvir, vai andando no carro aí ouvindo os nossos programas do podcast. E logo teremos o site também, né, presidente? Isso aí estamos em construção, faz parte desse projeto de mídia aí, de renovar e de atualizar, né? E é isso aí. Para finalizar, então, Itamar, a gente sempre faz aqui, olhando para a câmera central, a gente fala o nosso slogan. O slogan da CIBIG CDL é falar assim hoje: a CIBIG CDL, a força que te representa. Então a gente vai fazer nós três juntos, pode ser? Pode ser. Vamos lá então.
A Cibig CDL, a força que te representa.